Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. Estaremos abordando hoje um assunto que é de interesse para as mães: desigualdade no acesso à creche aqui no Brasil, infelizmente aumentou. Vamos também falar aí da situação econômica do país, onde o acordo entre o Sebrae e o MAPA vai ampliar o acesso da agroindústrias de pequeno porte ao mercado comercial. Estaremos abordando também o Espírito Santo, onde você tem a opção de estar numa praia em menos de uma hora. E ainda mais, observar de perto os climas de montanha e as lindas formações rochosas que você encontra lá. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos acompanhá-la. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando sobre a questão que envolve toda a população. A desigualdade entre ricos e pobres no acesso à creche tem aumentado aqui no Brasil. A conclusão é de um estudo justamente feito pela ONG Todos pela Educação, e com base inclusive em dados do IBGE e do Censo Escolar entre 2016 e 2024. Vamos observar. De acordo com o levantamento, 41% das crianças de até 3 anos de idade são atendidas por creches, índice distante da meta de 50% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. Entre famílias mais pobres, cerca de 30% das crianças são atendidas por creches. Entre as famílias mais ricas, o índice é o dobro, 60%. O levantamento aponta ainda que quase 2.300.000 crianças de até 3 anos estão fora da creche por dificuldade de acesso, como falta de vagas ou de unidades próximas. O estudo também observa desigualdades regionais. O Norte e Nordeste têm indicadores mais críticos de atendimento em creches. O Todos pela Educação afirma que o país deve priorizar o acesso à educação infantil com foco na equidade, com ações coordenadas e fortalecimento da colaboração entre União, Estados e municípios. Vamos agora então falar do Senado, que depois da volta dessa mini normalidade democrática, inclusive nesse andamento foi aprovado aí a manutenção da isenção do imposto de renda para quem justamente recebe até 2 salários mínimos. O projeto, inclusive, seguiu para a presidência da República para que seja sancionado. Olha, os senadores decidiram, então, manter a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, atualmente R$ 3.036. Esse projeto já estava valendo por meio de medida provisória, mas precisava passar pela aprovação do Congresso. A mudança vai atingir aquelas declarações do imposto de renda feitas em 2026, relativas aos valores recebidos em 2025. Ou seja, as declarações que já foram enviadas este ano ou que ainda serão enviadas não vão ser alcançadas por essa mudança. A votação aconteceu de forma simbólica, ou seja, não teve votação nominal dos senadores. E agora o projeto segue diretamente para a sanção do presidente da República, já que na Câmara houve a aprovação dessa matéria anteriormente. Vale lembrar que lá na Câmara os deputados analisam um outro projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. A expectativa é que seja votado logo na Câmara e chegue nos próximos meses também no Senado. Vamos agora falar de saúde, porque a Fiocruz e a farmacêutica EMS firmaram acordos inéditos para produzir as canetas emagrecedoras aqui no Brasil. Vamos conferir. Fiocruz e EMS fecharam 2 acordos de parceria para a produção de liraglutida e semaglutida, medicamentos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras. Agora, elas serão produzidas com tecnologia 100% nacional. Inicialmente, a produção será realizada na fábrica da EMS em Hortolândia, interior de São Paulo, até que toda a tecnologia de produção seja transferida para o complexo tecnológico
tecnológico de medicamentos de Farmanguinhos, no Rio de Janeiro. Segundo a Fiocruz, os acordos inauguram a estratégia da Fundação de se preparar para a produção de medicamentos injetáveis. Vamos agora também falar de desenvolvimento sustentável. Tudo porque metade aí das cidades brasileiras apresentam um nível baixo ou então muito baixo de desenvolvimento sustentável, segundo a nova edição do índice desse tema, Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que foi inclusive lançado no último dia 8 de agosto. Vamos observar. Bioma Amazônia, onde estão 75 dos 100 municípios com a mais baixa pontuação do indicador de desenvolvimento sustentável. Maranhão, Pará e Amazonas concentram as cidades nessa condição. É muito importante que as cidades da Amazônia tenham infraestrutura para poder efetivamente atender as pessoas que vivem nessas cidades. Caso contrário, elas serão absorvidas pela questão do corte da madeira ilegal, da pecuária ilegal, da soja, do garimpo. A avaliação levou em conta 100 indicadores socioeconômicos e ambientais, como saúde, educação, renda, moradia, saneamento e mudanças climáticas. A escala vai até 100 pontos. Nenhum município brasileiro atingiu pontuação acima de 80, o que configura um nível muito alto de desenvolvimento sustentável. Apenas 168 municípios, 3% do total, ficaram acima de 60 pontos, o que é considerado um nível alto de desenvolvimento sustentável. 47% foram avaliados com um nível médio de desenvolvimento sustentável. E a outra metade, quase 50%, foi avaliada com um nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento. De um modo geral, as regiões Sul e Sudeste tiveram os resultados mais positivos. São Paulo é o estado com os melhores indicadores, tanto que das 100 cidades mais bem avaliadas, 75 estão no estado paulista. Dentre as capitais, todas aparecem com desempenho abaixo de 60. Com indicadores mais altos estão São Paulo, Brasília e Curitiba. No caso da capital paulista, pontos positivos são, por exemplo, a coleta de esgoto, que chega a 98,5% da população, a coleta seletiva a 87% e o baixo analfabetismo, que atinge 2,5% da população acima de 15 anos. Já pontos negativos são, por exemplo, o grande número de pessoas que vivem em favelas e a enorme diferença social entre os ricos e os mais pobres. Essa desigualdade social, ela existe em muitas capitais brasileiras, que ainda não conseguiram resolver, elas se expandiram com muita rapidez e a sociedade e o poder público não foi capaz de planejar efetivamente a cidade para que ela pudesse oferecer um nível de qualidade de vida médio, pelo menos, para a grande maioria da população. E vamos aos nossos apoiadores e já já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos falar agora do número de pessoas com deficiência que consegue aí a Carteira Nacional de Habilitação. Então, esse número de pessoas, justamente com deficiência, que está conseguindo a habilitação, tem aumentado lá no Ceará. Mas para conquistar essa tão sonhada CNH, é preciso cumprir alguns requisitos. É o que você vai conferir nesta reportagem da TV Ceará. Carros podem ser adaptados a vários tipos de deficiência. No Brasil, o processo de inclusão de PCDs permite que pessoas com mobilidade reduzida, paralisia parcial, surdez, paraplégicos e outros grupos sejam habilitados para dirigir nas ruas das cidades. Há 11 anos, este instrutor dá aula para vários tipos de PCDs. Ele sabe Libras e conhece cada tipo de adaptação. Ele mostra que o mais comum é ter de ensinar a dirigir
dirigir com as mãos. Para isso, os pedais são adaptados. Germano explica que qualquer aluno pode aprender a dirigir com o estímulo certo e muita perseverança. É porque às vezes esse pessoal ele vem assustado, ele vem com medo de não conseguir. E aqui com as nossas aulas, a gente vai conversando, eu tento deixar eles bem à vontade e naturalmente aprende. Sávio foi um dos alunos da autoescola. Para conduzir o carro, ele precisa de adaptadores no pedal. Fora isso, nada mais é diferente. A CNH era um sonho antigo para ele e representa uma grande conquista. Acredito que todas as pessoas têm esse desejo, né, de poder um dia dirigir, né, e comigo não foi diferente, né, tive sim uma dificuldade, já sabia que ia ter, assim como todos nós que possuímos alguma deficiência, sabemos que tem essa dificuldade, né. De acordo com dados do Detran Ceará, o número de pessoas com deficiência habilitadas tem crescido muito nos últimos anos. Para se ter uma ideia, o programa CNH Popular, que oferta a carteira de motorista gratuitamente para as pessoas aqui no estado do Ceará, oferece a cada temporada 750 vagas para PCDs. Para que o PCD consiga a tão sonhada carteira de motorista, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar RG, CPF, comprovante de residência, passar por um exame físico e psicotécnico detalhado e ir até uma junta médica indicada pelo Detran. É quase tudo igual. A única diferença é o laudo específico que atesta que a pessoa não pode usar o câmbio manual e a observação que vem na CNH. Vamos agora falar de saúde sobre a questão do pré-natal, porque a ausência tem aumentado em 47% as chances dos bebês nascerem com anomalias congênitas. Condições como alterações cardíacas, má formação, a microcefalia, síndrome de Down são os maiores. Também, isso depende dos fatores sociais e raciais da própria mãe. Vamos conferir. A pesquisa da Fiocruz mostrou que o acompanhamento pré-natal insuficiente, idade materna, raça e baixa escolaridade apresentam um grande impacto no desenvolvimento dos bebês. Uma mãe que não teve nenhuma consulta pré-natal, ela teve 100 vezes mais chances de ter um bebê com uma anomalia do tubo neural comparado à mãe que iniciou o pré-natal logo no início da gestação. A gente também viu que essas mães que não tiveram as consultas pré-natais, elas tiveram 48% mais chances de ter um bebê com a cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita é a anomalia congênita que mais mata recém-nascidos dentro desse grupo de anomalias congênitas. A Lívia descobriu durante a gestação que seu bebê sofria de um tipo de nanismo grave. Segundo ela, as consultas pré-natal foram essenciais para garantir boas condições de parto, sua própria saúde e o bem-estar da filha. Quando eu fiz o primeiro exame, que a médica falou dessa possibilidade dela, ela falou, a gente precisa fazer um exame porque a gente precisa saber a viabilidade disso, tanto para ela quanto para você. Então, assim, se eu não fizesse nenhum acompanhamento, primeiro que eu não ia saber, né, ia ser de fato uma surpresa muito grande e um risco grande. Algumas anomalias identificadas na pesquisa foram mais associadas a fatores específicos. Por exemplo, os casos de defeitos do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro, foram ligados a baixa escolaridade, ausência de pré-natal e gestação múltipla. Já deficiências cardíacas foram relacionadas à idade avançada, perda fetal e pré-natal inadequado. Mas com consultas bem feitas na gestação, muitas complicações podem ser evitadas. A gestação, a gente costuma falar, ela não é uma doença que precisa ser tratada, mas ela precisa ser acompanhada e monitorizada de perto. E é justamente a partir do pré-natal que, se for necessário alguma intervenção ou se for identificado alguma patologia, a gente vai ter um tempo hábil de uma intervenção ainda imediata. Vamos agora falar de educação, porque lá em Teresina, um grupo de 28 funcionários da Central de Abastecimento e Distribuição, a CEASA, trocou parte da rotina do trabalho deles pela sala de aula. É uma coisa importante. E essa escolha foi incentivada pelo programa de alfabetização de adultos lá do Piauí. Vamos observar então na reportagem da TV Antares
emissora da Rede Nacional de Comunicação. Cisco tem 55 anos. Passou a vida vendendo animais, mas nunca teve a chance de sentar numa carteira escolar. Tímido, chegou aqui cheio de vontade. Interesse de aprender aqui é o lugar, né? E aqui, é 3 dias por semana. Também não empalha muito tempo da gente. Ao lado dele, seu Antônio Vitor. São mais de 4 décadas vendendo bananas. A última vez que esteve numa sala de aula foi em 1979. Teve que deixar os estudos para colocar comida na mesa. Aprendi um bocado de coisa, que eu comecei, minha letra está uma letra bem formada, bem, entendeu? Quando vê a letra não está bem legal, a professora vai lá de mancha, faço de novo. Assim como eles, outros 25 permissionários da nova Ceasa trocam o som das vendas pelo silêncio atento da sala de aula. No meio do comércio, uma nova rotina. Caderno aberto, lápis nas mãos e sonhos em construção. É o projeto Alfabetiza Piauí. Aqui na nova Ceasa, boa parte dos permissionários não sabem ler e nem escrever. Mas em sala de aula, essa realidade começa a mudar. Boa parte dessas pessoas tem a oportunidade de recomeçar através da inclusão, do respeito e da dignidade. A alfabetização me encanta porque é a base de tudo, né? Você não consegue escalar algo se você não tiver sua base. E eles precisam dessa base, precisam de todos nós. E se alguém ainda duvida da força da educação, é só ouvir Dona Francisca Maria. Aos 56 anos, ela começou agora, mas cada letra aprendida é como acender uma luz. O sonho dela é escrever o próprio nome, simples para muitos, imenso para ela. Eu quero aprender a escrever, ler e escrever, principalmente fazer meu nome. Para mim é importante, é demais aqui. Quero ir para outro lugar, se não for possível. Quero aprender, né? Que eu estou tentando muito, me esforçando. Vamos agora falar então de compra de alimentos perecíveis que não podem ser importados. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ele afirmou que o governo vai comprar os alimentos perecíveis que não poderão ser exportados. Os produtos, então, serão usados na merenda escolar. E ainda, segundo ele, a medida vai proteger os produtos brasileiros. Vamos observar. Alimentos perecíveis, peixes, por exemplo, o açaí, não é? Ou seja, aquilo que a gente exporta, nós estamos criando agora uma proteção. Nós vamos comprar. O nosso ministério, com o MDA, com a Conab, com o MAPA, nós vamos comprar o alimento que ia para a exportação e não conseguiu sair para a exportação. E vamos utilizar na rede, por exemplo, de alimentação escolar. O nosso ministério tem 34 mil unidades de acolhimento, onde cuida de crianças, onde cuida abandonadas, de idosos, de pessoas com deficiência, as APAI, enfim. E ali a gente vai trabalhar a nossa rede. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta agora falando então do Instituto Butantan, que inclusive vai desenvolver e testar um medicamento com base em anticorpos monoclonais contra vírus da Zika. Inclusive, o objetivo é usar a linhagem celular para se produzir anticorpos que serão usados para prevenir a infecção em grávidas e que também eles poderão ser utilizados por qualquer pessoa sob risco de contrair a doença. O monoclonal, que é uma proteína produzida em laboratório para atacar um alvo específico. Vamos conhecê-lo. Monoclonal é uma proteína produzida em laboratório para atacar um alvo específico e foi licenciado para o Instituto pela Universidade Rockefeller dos Estados Unidos, onde pesquisadores descobriram um anticorpo humano capaz de neutralizar o vírus. Segundo o Instituto Butantan, esse resultado, somado à testagem dos anticorpos produzidos a partir de uma linhagem celular experimental na fábrica do próprio Butantan,
abriram o caminho para o licenciamento para a organização brasileira. Em 2015, o país declarou estado de emergência em saúde pública, a gente te lembra, devido ao aumento do número de casos do Zika vírus e de nascimentos de crianças com microcefalia. O tarifaço que o mercado pode sentir com essa variação dos preços aí com o tarifaço dos Estados Unidos. Setores de carne está sentindo já essa variação de preço por causa do aumento da oferta já dentro aqui do próprio Brasil. Só que, mesmo com essas maiores ofertas, nesse momento os frigoríficos ainda não repassaram o total dessa redução de preços para os consumidores. Vamos entender melhor a situação na reportagem da TV do Rio Grande do Sul. A carne brasileira ficou de fora da lista de exceções e a partir de hoje passa a ser taxada em 50% nas exportações para os Estados Unidos. Só que desde o anúncio da medida há quase um mês, os produtores começaram a baixar os preços para o mercado interno. As exportações gaúchas para os Estados Unidos não são representativas, mas os exportadores do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil começaram a mandar a carne que não foi para o mercado americano para cá. Isso forçou os nossos produtores a também reduzir o preço. A previsão para vender carne para os Estados Unidos no segundo semestre aqui do Brasil era 200 mil toneladas. Imagina, é muita carne. Não vai. Então o preço do boi lá em cima começou a derreter. Derretendo o preço do boi lá em cima, porque não teria saída, não vão poder exportar, derrete aqui embaixo também, é ruim para o produtor. Começou a haver uma super oferta de boi vivo para os frigoríficos. O frigorífico não quer comprar, por quê? Não tem demanda. Esse preço que caiu nos últimos tempos aqui, só a costela baixou mais de 10%. Agora tu vai me perguntar, e o consumidor? Não sei. O frigorífico está repassando essa baixa para o varejo. No açougue ou no supermercado não chegou no mesmo percentual. Muitos consumidores mal viram a diferença. A senhora notou que caiu um pouco nas últimas semanas? Não, não. Bem parecido? Bem parecido. Mudou um pouquinho sim, abaixou um pouco a carne. A Associação Gaúcha de Supermercados explica que o repasse depende de cada empresa e que os grandes frigoríficos já estão com novos mercados para exportação, como o México, o que volta a impactar o preço interno. Como foi muito rápido, né? Entre a baixa e a subida da carne, se o supermercado estava estocado naquele momento com um valor maior, ele demora um pouco mais para conseguir repassar, então ele não vai direto esses 10% para o cliente, né? Ele vai sendo diluído dentro do custo da operação, mas vai sentir sim uma rebaixa aí. Eu acredito que tem muitos que já fizeram essas rebaixas, principalmente agora no início do mês. Então o custo para o consumidor final deve estar em torno de uns 3 a 4% mais baixo a partir dessa semana. O que todos concordam é que tem espaço para um consumo reprimido de carne por aqui. Quanto mais reduzir o preço para nós consumidores, aí a gente usaria mais, né? Muito bem, vamos falar então do mel que é exportado. O Piauí, que é um dos maiores exportadores de mel para os Estados Unidos. E o mel que, aliás, tem qualidade, que é o mel orgânico do semiárido, onde a diversidade das flores garante o sabor e aroma que são muito gostosos. A maior parte dessa produção acaba sendo exportado para os Estados Unidos e com o tarifaço sobre os produtos brasileiros, que começou, inclusive, a vigorar essa semana, sabemos que é necessário que os apicultores locais procurem, então, outros mercados. Vamos observar esses detalhes na reportagem da TV Picos. Após as taxações impostas pelo presidente Donald Trump, os produtores de mel do Piauí precisam buscar novas alternativas para vender o mel a outros países e expandir o mercado internacional. Para evitar prejuízo nas exportações, aqui em Picos, a Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro, CASAAPES, terá que negociar o preço do mel orgânico. Nós estamos prospectando, alguns países que a gente já vende na Europa, e agora nós vamos competir com o mel convencional. O mel orgânico, lógico que tem um preço mais elevado. Acontece que aí o problema é de mercado.
Ainda segundo o presidente da Casa Apes, o consumo de mel no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, grande parte da produção é destinada ao mercado externo. Mas se o consumo interno do mel fosse regular, isso poderia trazer mais benefícios econômicos ao país. O Brasil consome o quê? 250 gramas de mel concentrado no sul e sudeste. Se a gente elevar esse consumo de 240 gramas para 500 gramas, nós não vamos ter mel para exportar. Nós vamos consumir esse mel só aqui no mercado interno. E é muito interessante que o mercado interno, ele agrega valor muito mais do que nas exportações. Porque nas exportações nós estamos vendendo commodity. Vamos agora então falar de uma das matérias que é uma das nossas chamarizes em nossa edição de hoje, que é justamente o acordo entre o SEBRAE e o MAPA, que deve ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte no mercado comercial. Vamos observar essas informações. O campo brasileiro guarda riquezas que vão além das grandes plantações. Em pequenas propriedades, famílias inteiras produzem alimentos com sabor, história e identidade. Queijos artesanais, mel, embutidos e iogurtes que muitas vezes não conseguem ultrapassar os limites do próprio município. Agora essa realidade começa a mudar. O SEBRAE e o Ministério da Agricultura assinaram um acordo de cooperação técnica para incentivar a formalização de pequenas agroindústrias e ampliar o acesso aos mercados. A meta é ambiciosa. Beneficiar 2.500 pequenos negócios e aumentar em até 12% o faturamento dessas unidades. Preparamos a pequena economia para ela poder ter longevidade no mercado, para que ela possa se formalizar, para que ela possa se inserir inclusive no contexto da globalização econômica e fazer com que essa pequena economia tenha condições naturais de fazer escala, de crescer, de se desenvolver e de agregar, sobretudo, valor à sua criatividade natural, à sua produção natural. Na prática, a parceria vai facilitar a adesão ao SISB-POA, o sistema que padroniza a inspeção de produtos de origem animal em todo o país e permite que o produto possa ser vendido nacionalmente. E também fortalecer o selo Arte, que garante que o produto artesanal tem qualidade diferenciada e identidade geográfica, o que pode agregar muito valor ao produto. Até 2022, pouco mais de 300 municípios brasileiros tinham o selo SISB à disposição dos empreendimentos locais. E de lá para cá, fizemos uma grande força-tarefa, inclusive mudando a forma de interagir com os municípios individualmente e passando a interagir nos consórcios municipais, onde dilui o custo e potencializa o acesso, onde você teria que ter um médico veterinário para cada município, um laboratório para cada município. Quanto custa isso para a máquina pública? E no consórcio municipal, isso você compartilha. E nós avançamos de forma exponencial e vamos chegar até o final do mandato do presidente Lula com 2.300 municípios habilitados com o selo SISB. Um queijo que consome 10 litros de leite a R$3, R$30, e ele vendia o queijo por R$30. Com o selo SISB, ele vai poder comercializar em todo o Brasil, em qualquer supermercado, e agregar esse queijo, talvez vender por R$50, R$70, R$80, R$100, e se tiver o selo Arte, a R$200. Além de movimentar a economia rural, a iniciativa também reforça o compromisso com a segurança alimentar, reduz a informalidade e contribui para que o alimento de verdade, feito por mãos brasileiras, chegue à mesa de muito mais gente. E vamos aos nossos apoiadores e já já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Muito bem, estamos de volta agora conversando com você que compra aí seu celular. Sabe a procedência dele? Importante você saber que o sistema que foi criado aí pelo governo federal promete ajudar ao consumidor a evitar comprar aparelhos que são roubados, né?
e fortalecer também, de um outro lado, o combate a esse tipo de crime, desse produto que é o celular, que o Brasil é um país bastante grande, né? Mas a boa informação é que, inclusive, nessa ação do governo, já há aparelhos sendo devolvidos para os donos. Vamos observar nesta reportagem. A Maria já teve o celular roubado várias vezes. Além da violência, fica o transtorno e o prejuízo. Esse foi o terceiro celular que roubaram, né? Tem um prejuízo financeiro, que a gente tira da boca, né? Para comprar, ficar pagando e a gente vê assim, sumir do nada, né? Roubar da gente do nada. Fico triste com isso, viu? Em busca de combater esses crimes, o governo criou o Cadastro Nacional de Celulares com restrição. A ideia é que antes da compra, o consumidor possa pesquisar se o aparelho foi roubado ou se tem algum tipo de bloqueio e assim desistir do investimento ilegal. Para saber se um celular tem alguma restrição, baixe o aplicativo Celular Seguro. Selecione celulares com restrição. Coloque o número do e-mail ou faça a leitura do código de barras. Se não houver nenhum impedimento, a tela confirmará que o aparelho está liberado para uso. Se há uma restrição, é muito assertivo. Mas se não há restrição, isso não ilide o cidadão, não impede que o cidadão continue adotando as cautelas para a aquisição de um aparelho. Porque ele tem que exigir a nota fiscal, então mesmo com esse cadastro, ele é uma ferramenta que auxilia o cidadão e as polícias, mas é um indicativo, então não retira a responsabilidade do cidadão de verificar a procedência daquele aparelho. Mais de 900 mil celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2024. Embora represente uma redução de 13% em relação ao ano anterior, foram cerca de 431 casos a cada 100 mil habitantes. A expectativa é que o novo sistema ajude a reduzir esses números, dificultando a circulação de aparelhos ilegais. É válido, creio que nem toda pessoa vai buscar saber disso, se é roubado ou não, mas creio que possa ajudar bastante. Vamos agora falar então um pouquinho sobre a área jurídica. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que pede o pagamento do primeiro benefício do INSS a mulheres vítimas de violência doméstica. O julgamento virtual que foi iniciado inclusive no dia 8 de agosto e vai até o dia 18 de agosto. Vamos observar. A ação que corre no STF é um recurso do INSS contra uma decisão da Justiça Federal que responsabiliza o órgão pelo pagamento dos salários de uma mulher que sofreu violência. Ela precisou se afastar do trabalho por causa de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O Instituto argumentou que não é possível conceder o benefício previdenciário em situações em que não há incapacidade para o trabalho. Mas o ministro Flávio Dino, relator do caso, votou para que os primeiros 15 dias de afastamento sejam pagos pelo empregador, sendo o período restante de responsabilidade do INSS. A Lei Maria da Penha determina que mulheres com medidas protetivas tenham garantia de emprego por até 6 meses, mesmo que se afastem do trabalho. Com 19 anos de existência, a norma é considerada uma das mais avançadas do mundo para coibir a violência doméstica. E, entre outros pontos, ela também assegura que não apenas a vítima faça a denúncia das agressões. Esse foi o caso de uma mulher que foi agredida brutalmente pelo marido de 55 anos no elevador de um prédio em Brasília. A vítima não denunciou o companheiro, mas ao saber da situação, a mãe da vítima fez a denúncia na delegacia. Não nos cabe fazer o julgamento sobre os motivos que levaram a vítima a não fazer esse registro. Porém, as autoridades elas têm a obrigação de, em casos de violência doméstica, proceder à investigação. E foi o que nós fizemos, já com as imagens do circuito de câmeras do condomínio, procedemos aí à representação pela prisão preventiva do suspeito. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão do retorno do filho à família biológica, que acaba não impedindo o reconhecimento da filiação socioafetiva póstuma. Vamos observar. O reconhecimento da filiação socioafetiva póstuma é possível mesmo se o filho retornar à família biológica. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
Eu converso com um homem de meia idade que, aos 2 anos de vida, foi entregue aos pais socioafetivos. Apesar de ter crescido com a família, a adoção legal não foi formalizada. Quando estava na adolescência, o casal que o acolheu se separou e, diante da situação, ele decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Adulto, conviveu com o pai socioafetivo até a morte. Nesse período, o pai cogitou fazer o processo de adoção formal, mas o filho desistiu, porque quis manter a mãe biológica no registro de nascimento em agradecimento ao acolhimento que ela ofereceu no período conturbado da separação dos pais socioafetivos. Na ação, o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva foi atendido pelas instâncias ordinárias da Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou uma apelação apresentada pelas irmãs socioafetivas. Na decisão, foi avaliado que havia provas suficientes da multiparentalidade. Ao Superior Tribunal de Justiça, as irmãs argumentaram que o pai não expressou o desejo de adotar o menino, conforme previsto no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao negar o recurso especial das irmãs socioafetivas, a ministra relatora do STJ, Nancy Andrighi, analisou o caso a partir das diferenças entre os institutos da adoção e da filiação socioafetiva. Ela explicou que a adoção é um processo formal que exige destituição do poder familiar dos pais biológicos quando existentes. A filiação socioafetiva, por sua vez, busca o pronunciamento sobre uma situação vivenciada pelas partes, sendo possível a existência de múltiplos vínculos de parentesco. Para a ministra, mesmo que diferentes os institutos da adoção e da filiação socioafetiva, no modo de constituição do vínculo de filiação, verificada a posse do estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho, é viável o reconhecimento da filiação socioafetiva, mesmo que após a morte do pai ou da mãe socioafetivos, como também ocorre na hipótese de adoção prevista no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso entrevistado, que não quer se identificar, está aliviado com o reconhecimento. Eu sinto um alívio isso. Isso reduz o sofrimento. A jurisprudência do STJ ela vem consolidando a aplicação de um princípio muito importante, que é o da afetividade, como um vetor de interpretação do direito de família. Vamos agora falar do combate à violência contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha completou 19 anos, né? E justamente uma operação com cerca de 50 mil agentes em aproximadamente 2 mil municípios esteve cumprindo medidas protetivas de urgência em todo o país. Vamos observar esta ação. Exatamente, uma força-tarefa intensifica o cumprimento de medidas protetivas e mandados de prisão. A Operação Chamar é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Cerca de 50 mil agentes estão envolvidos nesta operação, que vai até o dia 4 de setembro e atende milhares de municípios brasileiros. O Ministério da Justiça informa que já foram realizadas 387 prisões por feminicídio e violência doméstica em todo o Brasil. 2.518 vítimas foram atendidas e 314 medidas protetivas de urgência foram solicitadas. Aqui no Rio de Janeiro, desde o início de agosto, já foram cerca de 200 presos. Hoje, mais de 50. A Lei Maria da Penha completa 19 anos e trouxe muitos avanços para as mulheres, ainda assim para a proteção das mulheres, mas ainda falta muito para que as mulheres sejam efetivamente protegidas dos agressores, né? Dados do Anuário de Segurança Pública, lançado no mês passado, revelam que há 4 mortes por feminicídio por dia no Brasil. Nós conversamos mais cedo sobre essa operação com a delegada Gabriela Vombové e com a major Bianca Ferreira, que é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, que é um programa da Polícia Militar. Vamos ver. Toda a sociedade deve estar engajada no enfrentamento à violência contra a mulher. Dados do Instituto de Segurança Pública nos revelam que 78% das mulheres vítimas de feminicídio no ano de 2023 não tinham registro de ocorrência nem medida protetiva.
Então, mulher, solicite a sua medida protetiva, faça o seu registro de ocorrência. Isso não é só um problema do sistema de justiça e policial, mas é um problema coletivo. Isso é um chamamento, né? Denuncie, dê o primeiro passo, confie nas instituições, busque uma delegacia próxima de sua residência, uma delegacia de atendimento à mulher. Só no passado, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio, ou seja, 4 mulheres mortas por dia no nosso país. Isso é inadmissível. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Muito bem, estamos de volta e agora falando do governo federal que sancionou o projeto de lei do licenciamento ambiental. Só que ele retirou do texto uma série de pontos. Foram 63 vetos. Inclusive, ao mesmo tempo, foi publicada uma medida provisória sobre o mesmo tema. E a gente começa a falar sobre justamente esse assunto, como é que ficou o formato final do licenciamento, ou seja, o projeto que agora passou pela Presidência da República. Vamos observar. Dos quase 400 dispositivos da lei que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental, 63 foram vetados pelo presidente Lula. Para explicar as mudanças, o governo apresentou os vetos com foco em 4 diretrizes para garantir proteção jurídica e ambiental. Primeiro, garantir a integridade do processo de licenciamento. Sabemos bem a importância disso. Segundo, dar segurança jurídica para os empreendimentos que precisam ser licenciados e para os investidores responsáveis por esses investimentos. Terceiro, assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas e, por fim, incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade. O Congresso poderá manter ou derrubar os pontos vetados pelo Executivo, mas os ministros afirmam que já dialogam com o Legislativo para que as mudanças sejam aceitas. O governo federal também vai enviar ao Congresso um novo projeto de lei com urgência, propondo uma nova redação em pontos essenciais do projeto. O presidente Lula já assinou uma medida provisória que confere eficácia imediata à licença ambiental especial. A decisão de fazer um projeto de lei em urgência constitucional, preservando e ajustando a lei, e ao mesmo tempo essa medida provisória permite que esse instrumento possa ter eficácia imediata e é uma resposta também num diálogo com o Congresso. Com as mudanças no PL, foram mantidos o poder da União de definir as regras de licenciamento sem transferência de poder aos estados. Normas mais rígidas para o licenciamento de empreendimentos de risco, como barragens de rejeitos. Regime de proteção especial à Mata Atlântica. Consulta aos órgãos de proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas. Responsabilização de instituições financeiras em casos de danos ambientais. Necessidade de análise do cadastro ambiental rural. Exigência de medidas de compensação ou controle no caso de projetos que causem impactos ambientais. E proteção às unidades de conservação. Vamos agora falar então do meio ambiente aqui no Brasil e de micro-organismos, né? Aqueles microplásticos, que são aquelas partículas bem pequenininhas que acabam representando grande perigo para o nosso meio ambiente e também para a nossa própria saúde, que podem, inclusive, serem transportadas por longas distâncias, já que o plástico, além de ser muito leve, ele demora muito tempo para se decompor. Um relatório divulgado, inclusive, pela Academia Brasileira de Ciências, fez um alerta importante sobre o risco da contaminação justamente nestas circunstâncias. Vamos observar. Problema grave para o meio ambiente. Os microplásticos nem sempre são visíveis, mas estão presentes em quase tudo. Foram registrados nos oceanos, nos peixes, nos animais marinhos, nos alimentos e na água que consumimos. Cientistas já encontraram essas partículas até no leite materno e na placenta.
Para entender exatamente do que estamos falando, o microplástico é uma partícula com dimensões inferiores a 5 milímetros, mais ou menos do tamanho de um floco de aveia, podendo ser ainda menor. Um relatório divulgado pela Academia Brasileira de Ciências aponta que o Brasil é um dos países que mais gera lixo para o mar e tem potencial para descartar de forma inadequada no meio ambiente quase 3,5 milhões de toneladas de itens plásticos por ano. Para se ter uma ideia, em 2018, cerca de 80% dos resíduos plásticos gerados no Brasil não foram aproveitados pela indústria de reciclagem. A pesquisa mostra que este é um entre os vários pontos de vazamento de resíduos para a natureza e propõe um conjunto de ações integradas que envolve indivíduos e autoridades para combater o problema dos microplásticos. Buscar mudanças na legislação para tratar do descarte apropriado e recolhimento de materiais plásticos, investir em inovação da reciclagem, usar a nanotecnologia para aumentar a durabilidade dos produtos plásticos e criar uma política de governo para a educação ambiental. O mais importante agora é não deixar ter mais. É minimizar o que se vai descartar, é minimizar a degradação e a geração de microplástico, principalmente no oceano. E vamos aos nossos apoiadores. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta agora falando do governo dos Estados Unidos, que anunciou novas regras para quem deseja viajar ao país em turismo ou mesmo a negócios, Justamente as mudanças, então, estão sendo apresentadas nas regras para obtenção do visto para os Estados Unidos. As mudanças, então, nas regras para obtenção de visto dos Estados Unidos. A medida passa a valer a partir do mês que vem. Quem solicitar um visto de viagem ou mesmo for renovar o visto, vai ter que comparecer a uma entrevista presencial com um funcionário do consulado. Hoje em dia funciona assim, estavam dispensados da entrevista presencial quem solicitasse essa renovação de visto vencido há menos de 12 meses. Esse visto, emitido pelas autoridades americanas, serve para o estrangeiro entrar nos Estados Unidos temporariamente e tem várias finalidades: turismo, negócios, trabalho temporário e estudos. É um documento diferente daquele concedido aos imigrantes. Vamos agora então falar de datas comemorativas, inclusive do Dia dos Pais, que foi no último dia 10 de agosto. E o Brasil aqui realmente celebrou o Dia dos Pais. Ou seja, embora esse dia seja bastante importante, a estatística é bem pequena. O número de pai solo tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil. Vamos conferir esta informação nesta reportagem da Rede Minas. Nos últimos anos, a composição familiar mudou bastante no Brasil. De acordo com o IBGE, apesar da queda em 20 anos, ainda predomina a formação de casais com filhos. O registro de casais sem filhos é maior. As mães solo cresceram na estatística e se tornaram chefes de família em muitos lares brasileiros. Homens com filhos representam a menor parte dessa composição familiar. Seja por escolha ou imposição do destino, eles cumprem com valor e compromisso a beleza da paternidade. Porque o solo é isso, É você ter que prover, é você ter que educar, é você ter que tratar ali do emocional daquela criança. Então, é um novo rearranjo, mas que dá para poder ter também um pouco de leveza. É desafiador, mas a vida é desafiadora. Laura acorda com o beijo do pai todas as manhãs. É Cirdes quem a veste, arruma o cabelo, prepara o café. A esposa dele faleceu quando Lalá tinha 2 anos e 5 meses. Débora estava grávida do segundo filho do casal e teve uma gestação de alto risco. O bebê também não resistiu. A casa guarda as memórias da família e o coração aquece com a rede de apoio. A minha família me acolheu bem, precisei de muita ajuda, muito apoio. O meu trabalho me acolheu bem, os meus gestores, sou muito grato por isso. E a gente tem encontrado soluções saudáveis, eu acho que é isso. A rede trouxe mais leveza ao tempo dos dois e Lalá já não esconde mais os segredos do pai. Meu pai
andou de bicicleta e caí. Pai e filha se fortalecem assim, na imagem refletida no espelho, memórias que ficam, na jornada que os fortalece dia após dia. No abraço apertado antes da despedida na escola, a família está ali, presente, forte diante da vida. Espero que a Laura tenha muito orgulho, né? Porque ela tem uma família que acolhe muito bem ela, né? Os avós, os tios. A gente tem uma rede familiar, uma rede de apoio muito sólida. E eu acho que a Laura, ela vai sentir muito orgulho da nossa família, é o que eu penso. Vamos agora também falar do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, que inclusive foi reconhecido oficialmente como a manifestação da cultura nacional pelo governo federal. E com a lei sancionada pelo presidente da República, o Carnaval do Rio de Janeiro se junta à lista de outras manifestações que já são inclusive reconhecidas como Festa do Círio de Nazaré, lá no Pará, e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. O Carnaval Carioca reforça a importância histórica, econômica e simbólica, é claro, dessa festa brasileira que este ano recebeu mais de 8 milhões de pessoas, segundo dados da Rio Tour, além de ter movimentado 6 bilhões e meio de reais. O reconhecimento do Carnaval Carioca como manifestação da cultura nacional é resultado de uma proposta, uma lei proposta pela deputada federal do Rio, pelo Rio de Janeiro, Laura Carneiro, que destaca, além do espetáculo, o peso econômico da festa, a gente sabe, e a possibilidade de captação de mais recursos. Junto com o Carnaval Carioca, foi sancionada ontem a lei que institui o dia 17 de fevereiro como o Dia Nacional da Axé Music, gênero musical nascido na Bahia. Vamos agora também falar de turismo, porque o Brasil recebeu quase 6 milhões de turistas estrangeiros, tudo isso no mês de julho. O resultado representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente no mês de julho, foram mais de 620 mil chegadas internacionais. Vamos observar. Vivemos o melhor momento na história do setor do turismo no nosso país. De janeiro a julho, nós registramos a entrada de mais de 5 milhões e 950 mil turistas estrangeiros apenas de janeiro a julho. Caminhamos para chegar até o final desse ano pela primeira vez na história, não só superando a marca dos 7 milhões de turistas estrangeiros, mas também alcançando o patamar antes inimaginável de 10 milhões de turistas estrangeiros. Somado a isso, a grande movimentação dos turistas domésticos. É isso mesmo, o brasileiro nunca viajou tanto dentro do país como está viajando agora. E está descobrindo que o Brasil, quanto mais você conhece, mais você ama ele. Vamos agora viajar pelo Brasil e falar de uma festa popular que, inclusive, está retomando as tradições da época do Brasil colônia trazida pelos portugueses como forma, inclusive, daquela questão da catequização. E essas festas, elas acabam inspirando torneios medievais que aconteciam na Europa, entre os mouros e cristãos. A gente vai conferir um pouquinho desta informação através da Unitins TV. Vamos observar. Há mais de um século, a tradição envolve cavaleiros, embaixadores e a comunidade local, atraindo tanto fiéis quanto turistas durante as festividades em honra à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Abadia. A encenação teatral retrata a luta pela fé. Os cavaleiros, divididos em equipe azul cristãos e vermelha mouros, exibem habilidades com armas e montarias. Tem que ter um treinamento, tem que haver um sincronismo, né, de todos os cavaleiros para que o evento, o espetáculo seja grandioso. O ciclo das cavalhadas em Taguatinga começou a ganhar força na década de 30. Todos os anos, a cidade se enfeita em vermelho e azul. O grande teatro é montado ao ar livre. Explora a narrativa dos cristãos tentando converter os mouros que invadiram a Península Ibérica com a intenção de implantar a doutrina de Maomé. A história se passa na Idade Média durante o Império de Carlos Magno
e foi trazida ao Brasil pelos portugueses. O espetáculo encenado é uma fusão de folclore e religiosidade, onde mouros e cristãos entram em ação no campo de batalha. No confronto, os cavaleiros utilizam lanças, espadas e até armas de fogo. São 12 cavaleiros de cada lado nesta batalha de essência cristã. Outro destaque são as indumentárias vibrantes e coloridas que combinam metal e plumas. Ao final da encenação, os mouros, convertidos ao cristianismo, marcham em direção à imagem da santa, fazendo referência. Essa é a mensagem central das cavalhadas, a busca pela fé e a transformação espiritual. Pois é, estamos chegando ao final do Tele Brasil Notícias e como eu falo sempre, o que é bom dura pouco. Mas vamos falar do Espírito Santo, porque quem está lá tem orgulho de viver nesse local e ter aí a opção de estar em uma praia em menos de 1 hora. E também observar e deliciar o clima das montanhas e apreciar de perto as lindas formações rochosas que você encontra lá. E justamente por ser um dos patrimônios geológicos do estado, que está apresentado ali é a Pedra do Largato. Quem vai mostrar para a gente é a TVE do Espírito Santo. Então vamos conferir. Imagine uma pedra que muda de cor. Um lagarto enorme incrustado em um penhasco. Se olhar com criatividade, parece até que ele está escalando. Estas são as famosas Pedra Azul e Pedra do Lagarto, de Domingos Martins, região das Montanhas Capixabas. Impossível não se maravilhar com tamanho esplendor e não ficar pensando como tudo isso foi parar aí. Só mesmo ao vivo e a cores para sentir e enxergar de fato a beleza desse lugar. A Pedra Azul tem um quê de magia. Meio camaleoa, se apresenta de acordo com a incidência da luz do sol. O fenômeno acontece cerca de 36 vezes por dia. Às vezes tons azulados, ora esverdeados, graças aos líquens que crescem em sua estrutura. De acordo com a época do ano, a rocha pode ganhar tonalidades que vão do laranja ao rosa. São mais de 1.800 metros de perfeita magnitude. Junto com a Pedra Azul, a Pedra do Lagarto. Paisagem cênica e lar de espécies raras de aves. Uma rocha de formato único que se assemelha ao réptil que lhe dá o nome. Em seu topo, vegetação abundante. Plantas de diferentes formatos e tamanhos. O conjunto rochoso fica no Parque Estadual da Pedra Azul, no distrito de Aracê. Para visitar ou fazer as trilhas até as piscinas naturais não paga nada. Só é preciso ter um pouco de preparo físico. Também é preciso fazer agendamento no portal do Governo do Estado, agenda.es.gov.br. Além de ser um dos cartões postais do Estado, é também um patrimônio geológico brasileiro. O local de preservação ambiental oferece um circuito de trilhas autoguiadas. O percurso é bem sinalizado. No fim, a recompensa, uma vista espetacular e piscinas naturais bem geladinhas para lavar a alma e voltar à rotina renovado. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode rever as nossas informações através do YouTube ou mesmo Facebook, onde você encontra no @Tele Brasil Notícias ou no @Jornal Tele Brasil Notícias. Também você acompanha as outras informações também no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o trabalho de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.